minha vida teria sido tão diferente se eu tivesse aprendido desde cedo sobre educação financeira? Se você, assim como eu, pensa desse jeito, esse episódio do Mirocast é uma grande oportunidade para a gente conseguir fazer diferente com os nossos filhos. E para conversar com a gente tem especialista, a gente tem gente que realmente entende do assunto e pode ajudar a gente nesse contexto. A gente começa com Laura Guimarães, especialista no mercado financeiro, mestre em análise de risco e CEO da Mérito Consult. E direto de São Paulo, a gente vem para cá para Fernando Machado. Fernando Machado é fundador e CEO da Money, é isso mesmo, Money, uma brincadeira com lua e dinheiro. Money Edu, startup de educação financeira que já impactou mais de 35 mil alunos da educação básica em todo o Brasil. E também Cândida Múzio, claro, nossa diretora, coordenadora do ensino fundamental do Colégio Miró e também educadora parental. Ou seja, aqui tem muita informação para você, porque afinal de contas, a gente precisa educar nossos filhos para além do inglês, colocar uma ginástica para ele fazer, além da escola regular, né? Hoje a gente sabe o quão importante, até porque nós pais sentimos isso, o quão importante é a gente se educar para lidar com o dinheiro, para a gente ter um futuro melhor, para a gente conseguir se comportar melhor no mercado de uma maneira geral. Por isso que a gente vai bater esse papo. Muito obrigada, gente, por terem aceitado o convite. Laura e Fernando, muito obrigada. Obrigada, Ellen. Podem falar. Vai lá, Fernando. Fernando tá direto de São Paulo, hein, gente? Vai lá. Gente, muito obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, né, e tão relevante, a gente trazer educação financeira de uma maneira contextualizada ali para os nossos filhos, né, para os nossos sobrinhos desde cedo. Então, muito obrigado aí pelo convite, Ellen, Cândida e Laura. Vai ser um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Ellen. Obrigada, Cândida, pelo convite. Vai ser uma manhã, com certeza, maravilhosa e cheia de conteúdos aqui. É um prazer estar com vocês. E a cabeça já está aqui com muitas coisas para dividir, para aprender também. Massa. Cândida, me fala aí, porque é Cândida que manda nesse negócio aqui, gente. Por que você escolheu esse tema, educação financeira? Na verdade, a gente já pensa como escola há um tempo que é importante pensar sobre esse tema e que é importante trazer isso para a vida dos meninos, porque eles são cidadãos, né? A gente não pensa simplesmente no futuro, a gente pensa que esses sujeitos têm dinheiro na mão, que esses sujeitos são sujeitos de uma sociedade capitalista e que esses sujeitos precisam entender como é que o universo funciona, porque o universo é atravessado pelo dinheiro o tempo todo. Então, se nós queremos que esses sujeitos possam, no futuro, ter uma gestão da sua vida financeira melhor, ele precisa, como sujeito pequeno ou adolescente, ter a oportunidade de manejar as suas finanças, de manejar o seu dinheiro, de pensar sobre como é ele como cidadão. Digo, vou ao shopping com os meus pais e quero um monte de coisas. Preciso entender quanto custa as coisas, preciso ter noção do valor das coisas. E, recentemente, minha amiga Laura, mãe, parceira, companheira aqui de muitas jornadas, vem nos fazendo, a nós mulheres, uma provocação muito potente, que é como foi para nós mulheres, no nosso percurso, aprender a lidar com o nosso dinheiro, né? E a gente vem escutando, inclusive, que a maioria das mulheres sabe pouco fazer a gestão do seu dinheiro. Então, isso acende o meu olhar, né? Dá mais foco para o meu olhar e me convoca a investir de uma maneira mais intensa nesse trabalho na escola. E aí eu queria começar justamente sobre esse ponto, né? Eu acho que a grande questão, Fernando, Laura, é que nós não sabemos direito fazer isso, né? Então, como é que a gente quer ensinar para os filhos? A única opção que eu vejo é realmente procurar especialistas. Assim como mães e pais que não sabem inglês procuram escolas de inglês. Né? E como é que a gente faz para ensinar esses filhos? Que especialistas são esses? Tem cursos? Como é que a gente consegue desenvolver isso nas nossas crianças, já que nós não sabemos? Primeiro, tem cursos para isso. Sim, tem especialistas para isso. A minha formação me levou a uma especialização para cuidar hoje de planejamento financeiro de longo prazo. Como mãe, também aprendi na minha jornada, não só acadêmica, mas jornada profissional.
Mas o mais importante não é só a gente buscar o conhecimento, mas sim a gente trazer esse conhecimento que a gente vai adquirindo para a nossa prática. Tem uma frase que, aliás, tem algumas frases que são frases de muito impacto na vida do planejamento financeiro e na vida do sujeito que quer cuidar do dinheiro. Primeiro, dinheiro não aguenta desaforo, então precisa ser cuidado efetivamente. Muito Segundo, não aguenta. Segundo, na relação com as crianças, é como também na alimentação, também na atividade física, também na leitura, o exemplo arrasta. Então, a gente precisa estar, de fato, empossada dos nossos princípios e prioridades financeiras com uma visão de longo prazo para que os nossos filhos entendam como as nossas decisões, as nossas escolhas são tomadas e que são escolhas que precisam ter limites muito claros. Limites para a gente e limites que a gente vai precisar estabelecer para eles também. Eu penso, Ellen, que planejamento financeiro não é algo exclusivo para quem tem muito dinheiro. Ao contrário, em uma curva normal, e a gente vive aí, olhando para o cenário Brasil, todo mundo precisa, e a gente sabe que a educação financeira não é um tema ainda divulgado, difundido, de forma muito clara ou muito específica, em outras rodas sociais, em outros grupos sociais. A gente tem a sorte e o privilégio de contar com uma estrutura de escola, de comunidade, que já tem atenção para isso. Mas a gente precisa divulgar cada vez mais. Porque nossos filhos se relacionam, nós gostaríamos que eles se relacionassem de uma forma saudável em todos os níveis sociais, sem diferenciação, né? E a gente traz a educação financeira para essa pauta não só como um instrumento de comportamento que pode nos garantir adultos menos frustrados, menos ansiosos, menos dependentes de uma meta de trabalho, como a gente pode garantir também adultos mais empáticos, porque a gente não vai colocar os nossos filhos em uma bolha e eles não vão conviver apenas em um momento ou uma classe social. Sim. Fernando, ela tocou nessa palavra, né? Instrumento. E pelo que eu já entendi da sua empresa MoonPay, Edu, vocês buscaram instrumentalizar essas pessoas para isso. A partir de quantos anos você já acredita aí na sua empresa que dá para trabalhar esse tema com as crianças? E como é que vocês vieram suprir um gap no mercado sobre isso? Perfeito, Ellen. Acho que, assim, antes de entrar aqui também na idade, né, eu acho que esse ponto que a Laura comentou é extremamente importante, né? Como que a gente vai ensinar a educação financeira se a gente não teve educação financeira? Né? Então, foi muito partido desse ponto, né, que hoje a gente tem vários dados, né, que corroboram com essa nossa visão ali da falta de educação financeira em sociedade. Então, por exemplo, 40% dos jovens entre 18 e 24 anos têm ou já tiveram o seu nome negativado. A gente está falando de jovens que, no primeiro salário, entram no rotativo do cartão e não conseguem sair, né? Então, assim, como que a gente vai ensinar isso? Como que a gente vai ensinar essa temática, né? Tem estudos de Cambridge, por exemplo, que apontam que boa parte dos hábitos financeiros das crianças são gerados até os 7 anos de idade, na primeira infância, observando o comportamento da família, né? Mas quais são esses hábitos? Será que são hábitos bons? Será que são hábitos ruins? Então, a gente nasce muito com essa visão de trazer essa ferramenta, essa metodologia pronta para a escola, ensinar a educação financeira dentro de sala de aula, mas também levar esse diálogo da temática e instrumentos para a família, com um aplicativo gamificado, envolvendo missões, combinados, cofrinhos, né? Para que a gente consiga realmente trazer esse instrumento da educação financeira, começando pela escola, mas a escola incentivando e ensinando a família de como trazer a temática também dentro de casa, né? De nada adianta eu ter educação financeira dentro da escola, uma vez por semana, se em casa, né, o exemplo é o contrário do que
foi mostrado ou se a temática não é falada, né? Porque educação financeira é um tabu, né? Fala-se muito pouco sobre a temática, né? E daí, então, a gente constituiu uma metodologia que, respondendo a sua pergunta, começa desde os 3 anos de idade, né? Na primeira infância, né? Que é onde realmente tem essa questão de desenvolvimento de hábitos, e vai ali até o ensino médio, até os 18 anos, cada faixa etária ali com estratégias diferentes de ensino. E Fernando, Cândida, a gente sabe que agora em abril de 2025 foi lançado o Ministério o MEC, né, o Ministério da Educação, lançou um Programa Nacional de Educação Financeira voltado especificamente para a educação básica. Como é que o Miró recebeu essa notícia? Como é que vocês pretendem trabalhar a educação financeira na escola? A gente já faz um trabalho na escola que, óbvio, vai crescer cada vez mais, até porque o contexto que a gente vive num país de pessoas endividadas, né? A gente vive num país onde as pessoas têm muita dificuldade de fazer a gestão das suas finanças, né? Ele falou entrar no rotativo do cartão de crédito, isso virou um aspecto da vida da população brasileira e as crianças estão lidando com isso o tempo todo, olhando para isso o tempo todo. Então, é óbvio que a gente precisa crescer isso na escola. Mas, por exemplo, a escola tem um projeto em que as crianças de 9 anos vendem lanche por um trimestre inteiro para juntar dinheiro e bancar um espetáculo que eles vão fazer ao final do ano. Então, eles entram nesse projeto sabendo quanto custa a pauta do teatro, quanto custa o sonoplasta, quanto custa o iluminador. Eles precisam comprar os ingredientes para o lanche no lugar mais barato e trazer a nota, porque a gente vai reembolsá-lo. Eles tomam um empréstimo na escola e eles têm que pagar esse empréstimo, certo? Então, eles vão trabalhando o tempo todo, fazendo uma gestão. Eles tomam um empréstimo a Tadeu, que é o nosso gestor financeiro. A gente tem 2 grupos que fazem isso. E eles vão, então, contabilizando quanto dinheiro entrou, quanto eles gastaram. Eles trabalham para devolver logo esse dinheiro o mais rápido possível. E isso é um trabalho que já acontece há mais de 10 anos. Tá? Mas que talvez, quando o Fernando fala dessa questão do apoio da família em casa, a gente brinca, por favor, não compre os ingredientes na delicatessen mais cara perto da sua casa, porque os meninos precisam ter lucro. E se eles comprarem o ingrediente no lugar mais caro, vai ser mais difícil de vender e ter lucro, sabe? Traga a nota. A gente não quer que vocês deem isso para as crianças. A gente quer reembolsar vocês com essas compras que vocês fizeram. Isso vai fazendo as crianças terem noção de quanto eles estão gastando, quanto custa um sanduíche. Entendi. O que é que tem ali dentro e quanto custa esse sanduíche? Mas tem uma coisa que a gente fala muito, que a gente ouve muito na internet, que é um termo agora que já está até batido, que é escassez. E aí, muitas mães me pediram, né? Eu sempre faço uma enquete e tal, para ver o que é que elas querem ouvir. Mães e pais, né? Falaram pra gente falar como a gente pode falar de dinheiro com as crianças sem criar essa escassez, como a gente ouvia. Dinheiro não nasce árvore, dinheiro é sujo, quem tem dinheiro faz coisa errada. Como é que a gente pode fazer nessa coisa de pesquisar preço e tal, para não gerar essa escassez, esse medo de que o dinheiro não venha? Eu posso fazer... O que você está trazendo, Ellen, tem totalmente a ver com o que Cândida está trazendo. Primeiro, que a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro através de uma tarefa que a gente entrega socialmente ou de um produto que a gente produz e coloca no mercado. O que o Miró faz quando ele coloca as crianças para entender que existe um processo de desenvolvimento de renda é o que vai tirar essa crença da escassez. Porque você vai equilibrar... Perfeito. Você vai equilibrar que para você ter dinheiro, você precisa, primeiro, gerar algo produtivo e que seja benéfico socialmente, que tenha uma demanda comercial, uma demanda econômica. E quando esse dinheiro vem para você, você começa a ter noção de quanto você empregou ali de material, de quanto você empregou da sua energia, do seu tempo, da sua pesquisa. E a escassez vai embora porque começa a existir o raciocínio de quanto é que eu estou depositando, investindo do meu dinheiro, da minha energia, do meu tempo para gerar essa receita aqui
e o quanto eu estou valorizando essa receita. Então, você foge da escassez e você entra em um movimento de racionalização. E de fonte, você perceber que você é a fonte, você tem que fazer. Fonte, nós somos fonte. Um dos pilares da educação financeira principal é como você faz dinheiro, antes de qualquer coisa. É como é que você faz dinheiro? Vem da sua força de trabalho, vem do seu intelecto, vem do quê? Quando você entende que este pilar aqui é o pilar que vai te levar para frente, é o pilar que vai fazer com que você atinja a sua meta financeira, a sua meta pessoal, enfim, estabelecimento de metas também é extremamente importante. E no projeto a gente tem isso, quando você tem um empréstimo, você tem uma meta a atender, então você tem clareza, ninguém fica perdido de quanto é de dinheiro que eu tenho que fazer, o que eu tenho que vender. Tem uma situação muito leve aqui do universo infantil, que é alguns anos atrás já, na véspera do espetáculo, a gente ensaiando e as crianças brincando, zoando um pouco, e a gente diz, gente, não tá bacana, assim desse jeito não vai ficar bom. E o menino para e diz, meu Deus, R$600 jogado fora, que era o valor da pauta na época, né? E foi na véspera, e pra gente foi um indicador de quanto ele tinha entendido que tinha tido todo um investimento, né, deles, que custava R$600 e que eles estavam correndo o risco de perder aqueles R$600 se eles não fizessem bem feito. Pra gente, essa é uma fala que nos alimenta muito nesse processo de seguir fazendo esses trabalhos que são bem intensos e complexos, porque a gente veja uma criança de 9 anos tendo consciência de quanto ele estava gastando e que ele não podia correr risco de perder aquele dinheiro investido. Mas assim, Cândida, só um instantinho, até para você complementar, Fernando. A gente só para você complementar, a gente está falando também de não gerar escassez, mas quanto a gente não vai botar nessa criança também, é a hora dela fazer dinheiro, né? Eu quero dinheiro, mas é a hora. Como é que a gente vai trabalhar essa criança? Como é que eu vou fazer dinheiro? Como é que uma criança faz dinheiro? Minha filha vende revistinha, mas às vezes eu me pergunto, será que é a hora dela se preocupar com isso? Deixa eu complementar aqui, então, e tentar endereçar um pouquinho aí também desse ponto, né? Então, acho que complementando, né, essa questão da escassez, o dinheiro ser visto como algo sujo, algo ruim, né? Isso também vem de uma questão muito social, principalmente cultural brasileira, que o tema não é falado em família, né? Então é claro que se algo não é falado, parece que aquilo é um tabu, aquilo é vedado, né? Às vezes, entre marido e mulher, não se sabe exatamente quanto se ganha, quanto se gasta, né? Tem um dado lá dos Estados Unidos muito de infidelidade financeira, né? Que basicamente é esse não falar no relacionamento sobre quanto se ganha, quanto se gasta, e isso é motivo de muitos divórcios. Então, acho que um primeiro assunto aqui, algo cultural que a família tem que tentar estabelecer é que isso é um assunto normal, um assunto de mesa, um assunto de jantar, que pode se falar quanto que ganha, quanto que gasta, quanto que paga de contas, né? A criança ela precisa se familiarizar que é importante ela se planejar, entender da temática, saber quanto que o pai ganha, não é um tabu, né? Então, deixar esse tema mais leve, né? Esse tema mais solto, que às vezes não é tão leve, não é tão solto, né? É martirizado como algo ruim. E segundo também, aumentar o diálogo ali em família, quando a gente traz a temática do dinheiro, como um meio, né? O dinheiro ele é um meio de conseguir as coisas. A mídia, às vezes, traz o dinheiro muito como um fim, né? Fique rico, né? O carrão. Mas parte de um objetivo. E esse objetivo ele é pessoal, ele é intransferível, né? Cada um vai ter seu objetivo. E, a partir disso, eu cuidando bem do meu dinheiro, eu fico mais perto, como meio, de alcançar esse meu objetivo. Então, acho que a gente parte daí, né? Complementando aqui, e também trazendo um pouquinho aqui da pergunta, né? Então, como trazer isso dentro de casa, como que mostrar ali a hora de ganhar dinheiro, como ganhar dinheiro. Então, acho que aqui eu vou trazer um exercício prático, que tem muito a ver com o que a Cândida falou, mas aplicado ao contexto família, né? Então, vamos supor que a família ela adote ali um bom hábito de ter mesadas, né? E ela conversa ali com a criança que as mesadas elas têm que ter destinos, né? Então, vamos supor que uma parte da mesada ela vai ali colocar para comprar um objetivo material dela, seja um videogame, por exemplo, né?
acompanhar junto com a criança como que está o andamento da mesada, e vamos supor ali que, para esse objetivo do videogame, faltam R$200, né? Por que não trazer essa dinâmica da Cândida para complementar esses R$200 e ensinar o esforço de conseguir o dinheiro, né? Então, assim, eu vou completar os R$200, mas você que vai fazer esse dinheiro. Então, vamos lá, vamos comprar matéria-prima, vamos fazer uns brigadeiros, vamos vender, eu te empresto esse dinheiro para comprar a matéria-prima, depois o lucro é seu e complementa isso. Eu tenho até casos de pais que fizeram isso e no final o filho ele não quis mais comprar o videogame, porque ele entendeu o esforço tão grande que foi para fazer aquele dinheiro, ele falou, não, eu vou deixar guardado, eu não quero mais videogame. Então, trazendo também esse caso real aí, para trazer essa questão do ganhar dinheiro, mas com um objetivo claro ali, e para ensinar essa importância assim do dinheiro ali com esforço, né? O esforço de se conseguir algo. A gente vive hoje um cenário econômico e um cenário de trabalho que as nossas crianças estão trazendo o CLT como algo pejorativo. Isso. Por quê? Vamos lá. A gente vive em um país que, de fato, as nossas leis trabalhistas estão cada vez mais enfraquecidas. E um país que não nos fornece uma educação básica, né, na grande maioria, a gente tem acesso a uma educação top de linha, mas não nos fornece educação básica para pensar em planejamento financeiro, pensar em gestão de negócio, pensar em como fazer dinheiro. E hoje, com esse CLT cada vez mais enfraquecido, a gente entra em uma sociedade, a gente já vive isso há algum tempo, mas isso está ficando cada vez mais claro, que é uma sociedade meritocrática. Uhum. Se você performa mais, você ganha mais. Para que você performe mais e você ganhe mais, você começa a dar valor a esse investimento de sua vida, porque você sabe que para performar e para ganhar tem um investimento diferenciado do seu tempo de vida, dos seus recursos vitais, e isso vem a avaliação de isso é caro ou barato para mim, na medida de cada um. Enquanto cada um quer colocar de esforço para gerar mais dinheiro ou gerar menos dinheiro. Isso que a gente está trazendo é uma realidade. Quando ele traz que o menino desistiu de comprar o videogame porque o esforço que ele fez foi tão grande para ele conseguir comprar aquele videogame que ele fez, desisto, vou ficar com esse dinheiro aqui. Talvez essa não seja a minha missão. Só que a gente tem que preparar as nossas crianças para esse país que está, assim, enfraquecido desse movimento de contratação de acordo com a consolidação das leis trabalhistas. Estamos enfraquecidos. O nosso universo legal é enfraquecido com relação a isso. E nós, como pai, mãe, cuidador, nós estamos vivendo isso. E nós estamos comunicando isso para as nossas crianças. E é importante que a gente comunique. Ser CLTista virou xingamento na voz dos meninos. Os adolescentes estão xingando uns aos outros, tipo, você vai ser CLTista? É um desmerecimento a ter um emprego e ser uma pessoa que está dentro da CLT. E outra coisa que aparece muito fortemente é, você quer ser o quê? Eu quero ser rico, tá? Então, isso aparece com os meninos da classe média alta, né, que tem aqui uma possibilidade eminente de ter um sucesso financeiro, mas acontece com os meninos que são de uma classe menos favorecida também. Então, ao serem perguntados o que você quer ser, acabei de dar uma consultoria para uma coordenadora de São Paulo, que trabalha numa escola da Zona Leste de São Paulo, e numa conversa com alunos do ensino médio, que ela dizia, mas vocês precisam estudar mais, eu quero ser rico, né? Então, vejam, olha o contexto que a gente está, e esses sujeitos entendem que ter dinheiro é o seu objetivo de vida, e eu não posso, por exemplo, ser um trabalhador, empregado, porque isso não dá dinheiro. Então, você gasta muitas horas trabalhando e você não ganha tanto dinheiro. Então, a ideia é ser empresário. E ser empresário, por exemplo, pode ser influencer, né? Ser um gestor da sua vida de alguma forma. Eles não estão crescendo
pensando como nós pensávamos em encontrar um emprego. Mas isso é necessariamente negativo? Ellen, vamos lá. A gente vive no mundo hoje. Se a gente está pensando em futuro e como cuidadores a gente precisa ter uma visão de longo prazo, não nos cabe hoje avaliar se é negativo ou positivo. É o que está posto. Minha concepção. Está posto. O mercado, economicamente falando, no Brasil, até que a gente alcance uma maturidade econômica sustentável, vem se pejotizando, vem se tornando cada vez meritocrático, com leis trabalhistas, repetindo, com leis trabalhistas cada vez mais fracos, com empresários cada vez mais pressionados a não contratar pelo vínculo CLT, porque é caro para o empresário contratar pelo vínculo CLTista e é ruim para o trabalhador, porque ele está perdendo uma série de benefícios que existiam, que era bacana. Então, é positivo, é negativo para o nosso país? O que a gente vive hoje, para a nossa comunidade, para os nossos filhos, para o futuro, está posto. Para a próxima geração, eu não compreendo que o modelo CLTista será um modelo CLTista bacana para uma formação aí de equilíbrio de demandas, de equilíbrio de desejos. Porque, veja, ficar rico, para mim, é extremamente conceitual. O que é riqueza? Mas eu acho que vocês fizeram um antagonismo muito grande entre ser CLTista e ficar rico. Às vezes a pessoa não quer. Eu, pessoalmente, fui CLT pouquíssimas vezes na minha vida e eu acredito no empreendedorismo, né? Eu quero estimular minha filha a isso, até para ela ter uma autonomia. Não necessariamente nesse fim da riqueza. Eu acho que as coisas podem caminhar para um equilíbrio, assim, né? Para passar a palavra para o Fernando, quando eu trouxe, eu não estava fazendo um contraponto entre um e outro, não. Eu estava dizendo de dois fenômenos, que é esse movimento contra, na visão dos adolescentes ainda, contra uma ideia CLTista e outra coisa, né? Querer ser rico. Não era uma coisa contra a outra, não era um contraponto, não, tá? Para aclarar isso. Então, partindo aí do ponto que foi comentado, que foi falado, né, que foi trazido, né, essa questão ali, quero ficar rico, né, o dinheiro está sendo visto como um fim, né, e não como um meio, né, e outro ponto, né, educação financeira não tem a ver em relação ao quanto você ganha, né, o que é riqueza? Riqueza é relativo, né, a riqueza pode ser financeira ou não financeira, né. Tenho amigos que venderam empresa por centenas de milhões de reais e que depois que venderam a empresa, assim, entraram no psicólogo, no psiquiatra, assim, qual que é o meu propósito agora? Né? Porque eu já fiquei rico, né? Mas não é sobre isso, né? E outra coisa também, né? Independente de quanto você ganha, se você tiver um controle financeiro, no longo prazo você pode acumular ali um montante significante, né? Então, alguém que começa a poupar desde cedo, desde 17, 18 anos, né, impulsionado pela nossa taxa de juros, que geralmente é alta e atrativa, né, você consegue ali em 30, 40 anos ter milhões de reais na conta, guardando muito pouco todos os dias, né? Mas não é aí que tá sendo visto, né? O que é visto é o que é trazido pelo Instagram, pelo YouTube, daquele influencer que ganha 1 milhão por mês e que tem um carrão, e isso é trazido como se fosse uma realidade normal, né? Isso ali são os casos muito atípicos, né? Só que são os casos que são mais vistos. Isso é trazido como normal e o dinheiro é visto, então, como um fim, né? Eu quero ficar rico. Mas o que você quer ficar rico para quê? Né? Qual que é o seu objetivo? Né? O que vai te dar felicidade? É o dinheiro? Então, acho que complementando um pouco aí também o que foi falado. Eu imagino que para a Cândida, como diretora de escola, é um desafio enorme colocar na cabeça dessas crianças não querer ser influencer. Eu já vi uma criança dizer assim, ele balançou a barriga e ganhou não sei quantas visualizações, ganhou 1 milhão. Como é que vocês fazem, Cândida, para colocar que é legal estudar, que é legal ter um trabalho, que é legal ter um propósito? O nosso foco não é por aí, na verdade, né? De não tirar da cabeça deles ser influência ou qualquer outra profissão, até porque a gente está vivendo um mundo onde as profissões brotam, né? Cada vez mais. Então, o nosso investimento é muito de ajudar esse sujeito a ver um pouco de sentido no que eles estão fazendo.
até um tempo atrás, os meninos lá do ensino médio questionavam determinados assuntos que eles estudam, né? Para que eu estou estudando isso? Todos nós fizemos essa pergunta. E para a gente, na escola, um grande desafio é como é que eu ajudo esse conteúdo conceitual ter sentido e significado? E como é que eu ajudo esse sujeito a usar esse conhecimento no cotidiano? Então, um dos nossos desafios cada vez maior, esse projeto que eu acabei de dizer, né, de vender lanche e tudo mais, é ter uma experiência, é ter uma vivência, é poder estar envolvido com aquilo que ele está aprendendo e querer seguir aprendendo. Esse hoje é um desafio maior do que já foi, sabe? E eu posso seguir falando longamente sobre isso, mas acho que a gente está em busca de um ensino e em busca de uma vida que faça mais sentido. Porque a gente retirou o sentido de muitas coisas. Veja, quando os meninos falam eu quero ser rico, o objetivo simplesmente é ser rico, porque o que está publicizado é esta vida no Instagram de riqueza, né? Mas aprender e discutir e debater e saber e viajar e prestar atenção às coisas, construir uma postura num mundo que não é vinculada simplesmente a ter dinheiro na mão e comprar, é um desafio muito grande, porque hoje comprar virou o mote de vida de muitos adultos, crianças e adolescentes. Deixa eu só complementar aqui rapidinho também, né? Esse negócio do ser rico, né? É como se fosse algo instantâneo, né? Você é pobre ou você é rico, né? Do nada, sim, né? E isso tem muito a ver também com, acho que outra preocupação muito grande em relação à educação financeira, que são as bets, né? Que as bets, assim, trazendo um dado aqui, em agosto de 2024, foram colocados do Bolsa Família, tá? Do Bolsa Família, um programa ali para quem tem baixa renda, né? 3 bilhões de reais. Representa 20% do total do recurso daquele mês em bets, né? Que é basicamente isso, ó, fique rico instantaneamente. Não essa questão de como que eu vou trabalhar para crescer o meu dinheiro, crescer o meu patrimônio ao longo do tempo, né? Então, muito essa visão do dinheiro como um fim instantâneo e, putz, como que eu fico rico rápido? Eu penso que acesso a esse tipo de informação eles sempre terão, né? Mas se a gente, como pais e cuidadores, a gente traz com muita clareza, primeiro, que dinheiro não nasce em árvore, que a gente estava conversando agora e eu pensando aqui, quando você traz o exemplo que o menino desistiu, fez, poxa, lá vai R$600 fora. Ele com certeza tem mais noção de quanto vale esses R$600 do que muito pai e mãe que não sabe nem quanto custa a sua hora de trabalho. Então, primeiro, a gente se apropriar de o quanto de esforço eu tenho que fazer cada real que eu tenho, para que a gente transmita e comunique para essas crianças que esse dinheiro, ele não nasce em árvore, ele não vem instantaneamente e não existe essa fórmula do instantâneo. Esta é a medida de proteção e de blindagem inteligente que a gente pode fazer dentro das nossas casas. É trazer essa realidade. É desafiador, é extremamente desafiador, até porque muitas vezes a gente procura resolver situações que são situações conflituosas ou delicadas com o dinheiro. E fica parecendo que sempre que a gente entrar em conflito, eu vou ter um dinheiro para me retirar daquele conflito. E uma preocupação que eu tenho muito grande com as nossas crianças, com o meu filho, é fazer com que ele entenda que situações difíceis existirão, situações conflituosas existirão, mas pode ser que ele viva frustrações por não conseguir resolver, ou porque não tem dinheiro, ou porque não teve habilidade, e que está tudo bem. Quando a gente começa a dar essa realidade para eles e criar limites para eles, dando valor de fato ao nosso dinheiro, a gente começa dentro de casa a preparar sujeitos mais conscientes de como ganha e como eu tenho que dividir cada partezinha desse dinheiro que eu ganho.
Eu achei bem interessante que você juntou com a fala anterior que você fez sobre o sentido, né? De como fazer para a gente produzir esse dinheiro. Particularmente, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu gosto de dizer sempre à minha filha, mamãe vai trabalhar porque mamãe ama. E daí vem uma consequência de dinheiro também. Porque se a gente, imagina assim, entrar nesse esforço, tem um esforço para ganhar, aí a gente pode entrar nessa contramão de... Não é gostoso. Não é gostoso, Não é então eu legal. quero ser rico, eu quero jogar na bet, eu quero ser influencer. Eu acho que essa é uma preocupação da educação financeira que ela deve existir. Agora, como é que o pai lida no dia a dia com esse poupar, doar, gastar? Como é que a gente ensina isso aos filhos, gente? Pra gente tentar ser um pouco prático aqui também pro pai e a mãe que querem ensinar isso pros filhos. Tá. Deixa eu só fazer uma coisa, Ellen. Eu, particularmente, digo dentro da minha casa e digo para as pessoas que estão ao meu redor, eu não vou fazer só coisas que eu gosto. Eu não vou fazer só coisas que eu gosto. Nós temos que lidar com isso, ponto. Nossas crianças não fazem só o que eles gostam. Eles só vão fazer o que eles gostam se nós não dermos limites. Sim. Mas se a gente começa a estabelecer limites e começa a estabelecer que a responsabilização, o amadurecimento está também em administrar coisas que eu não gosto de fazer, eu acho que isso na vida adulta fica muito mais fácil de entender. Não tem jeito. Eu queria dar a palavra a Fernando, mas depois eu queria voltar para comentar esse ponto que Laura traz, né? Tá, vamos lá então, né? Antes de entrar aqui na pergunta, posso citar aqui algumas coisas práticas aqui, inclusive que a gente, como o Muni colocou isso dentro de uma ferramenta que as famílias podem usar, essa questão que a Laura comentou sobre quanto vale o meu tempo, né? Que muitas famílias às vezes não sabem, né, quanto que vale a hora, e isso pode ser também um exercício tanto para a família, quanto também para os filhos começarem a entender. Então, tem um exercício que é o seguinte: tudo que você for comprar, né, qualquer objeto, em vez de você precificar com reais, precifica com horas. Tá? Então, essa bolsa vai custar 10 horas do meu trabalho, 15 horas do meu trabalho. E você pode começar... E você pode ensinar isso para a criança, né? Pode comentar sobre... Olha, eu estou comprando essa bolsa, eu quero muito, etc., mas isso custa tantas horas do meu trabalho. Porque a criança já começa a entender essa questão do esforço e começa a fazer essa relação para ter isso assim, putz, será que realmente vale, não vale? Para evitar compras impulsivas, por exemplo. Né? Então, acho que esse é o primeiro exemplo que eu queria dar aí sobre como, né, gastar de uma maneira mais sustentável, mais eficiente, né, que é um dos pilares que você mencionou. Vou dar um exemplo de outro pilar aqui, do poupar, por exemplo. Né? Dentro do nosso aplicativo, a gente tem missões. Tá? Missões são combinados estabelecidos em família, que basicamente podem ter ou não uma recompensa financeira ou pedagógica por aquele combinado. Tá? Então, e um dos tipos de missões que a gente tem é a missão solidária. Ou seja, né, pai e filho combinam alguma coisa. Então, por exemplo, se você arrumar a cama todos os dias, a gente vai controlando aqui no aplicativo, no final do mês a gente vai doar R$50 para uma causa, etc., que a gente acredita. Né? Ou pode ser também uma missão ali para ele receber um dinheiro, né, para ele entender o esforço de conseguir aquilo. Então, por exemplo, se você, dependendo da idade, lógico, né, mas cortar a grama aqui, sei lá, toda semana, no final do mês eu vou te dar tantos reais. Então, acho que também 2 exemplos aí para tentar tangibilizar, né? Isso pode ser acompanhado no Excel, etc., ou através do nosso aplicativo, ou qualquer outro aplicativo, mas como que a gente também traz instrumentos de ensinar ali algum desses pontos que você mencionou. Só fazer um contraponto aqui, fiquei Claro. me perguntando, inclusive... tem muitas coisas que são das obrigações de um sujeito em casa, daquelas que a gente define, cada família define, né? As suas, por exemplo, forrar a cama para algumas famílias é obrigação do sujeito, às vezes não, é uma pessoa na casa que faz. Perfeito. E sempre que eu me pergunto sobre as obrigações deles, por exemplo, tem famílias que presenteiam se eles passam de ano, tá? E sempre vem aquela pergunta, não, mas essa é uma obrigação do sujeito estudante. Essa é a principal obrigação dele. Quando você vai fazendo essa coisa da missão, eu gosto muito dessa ideia de a gente faz isso aqui, isso gera
um volume em dinheiro que a gente vai doar a alguém, né? Mas quando a gente vem para esse outro ponto, que é você vai ganhar por você ter feito a cama tanto tempo, isso me acende uma pergunta, eu fico conceitualmente em dúvida sobre isso. Queria que você comentasse um pouco mais sobre isso, acho interessante. Eu te explico, tá? Isso está dividido também dentro do aplicativo. Existem missões que são passíveis de remuneração e existem missões que a gente chama de missões pedagógicas, tá? O que são as missões pedagógicas? Ele tem que entender que tem coisas que ele não vai ser recompensado por isso. Faz parte da colaboração do ambiente que ele vive, faz parte das regras que ele vive, né? Então, dependendo da família, para algumas coisas, vai colocar algo como remunerado. Então, por exemplo, cortar grama, por exemplo, né? E cada família vai definir e colocar o que acha que faz sentido para a realidade deles. E, por exemplo, outras coisas, então, lavar a louça depois de comer, arrumar a cama, isso faz parte ali da rotina dele, não tem uma remuneração por isso, né? Faz parte da contribuição dele perante o ambiente que ele vive. Eu acho bem importante a gente aclarar isso, porque eu me lembro muito de menina, meu avô mandava a gente lavar o carro. A gente adorava lavar o carro, né? E ele dava uma graninha pra gente. E eu não associava essa coisa de que eu tinha que lavar o carro, mas também ele não é que era uma obrigação da gente. Tinha um brincar em torno daquilo e ele nos agradava com esse dinheiro. Mas tem muito, inclusive na internet rola uma lista de afazeres que crianças a cada intervalo de idade já são capazes de fazer, né? Então já levar a roupa para a máquina de lavar, ou lavar a louça, ou forrar a cama como uma atribuição desse sujeito. Na sociedade americana isso é muito marcado, né? Eles vão ficando responsabilizados por uma série de questões e a gente fica nesse dilema entre retribuir. Enquanto você aclara, né, que para cada família, para cada contexto, vai se definir o que é que naquela família é passível de receber um retorno financeiro ou não, ser só apenas uma validação daquilo que a criança ou o adolescente conseguiu fazer. Acho bem importante a gente aclarar isso. E eu queria voltar num ponto que Laura traz, e depois queria avançar um pouco no outro aqui que você nos ajuda a pensar, que é assim, quando Laura diz, os sujeitos não vão fazer só o que eles gostam, né? E a gente fica pensando que quando a gente vai dimensionar o valor dessa hora do pai e da mãe, né? Esse sujeito vai entendendo quanto que essa família trabalha, por exemplo, para ter essa casa organizada, para que essa casa seja funcional, né? Tem um pai e uma mãe que trabalham tantas horas fora de casa e trabalham outras tantas horas dentro de casa, né? Então, se a criança vai entendendo o quanto de trabalho tem na vida daquele pai, daquela mãe, ela também pode ser convocada e convidada a contribuir sem necessariamente, mesmo que ela não goste logo, né? Então, como é que eu aprendo que aquilo vira uma atribuição minha? Porque eu faço parte dessa família. Eu não estou fora dessa família. Essa família é um pai, uma mãe, um filho. E eu não vou ficar aqui de boa só assistindo televisão e não faço nenhuma contribuição. E a minha contribuição inicialmente pode ser que eu não goste tanto. Mas como é que eu desenvolvo um hábito de participar como pessoa dessa família? Eu preciso ser convidado a fazer, mesmo que não seja tão gostosinho no início. Né? Depois isso vira algo mais palatável e passa a fazer parte da minha vida, forrar minha cama. Né? Isso é extremamente importante, Candy, e tem tudo a ver com o que o Fernando está trazendo, e talvez eu pense um pouquinho diferente, Fernando, desculpe, do que você está trazendo, porque primeiro que eu penso em família como comunidade, escola como comunidade, e eu penso que nós temos papéis, sim, que nós precisamos exercer papéis quando a gente está dentro de uma comunidade, porque as comunidades só evoluem se cada um contribuir com o que tem para dar, pensando na prosperidade daquele núcleo, daquele ecossistema, né? Segundo, eu acho extremamente difícil você trazer uma remuneração para uma atividade da criança, adolescente, do jovem, do sujeito, dentro de casa, porque você pode tirar ele desse senso de comunidade, desse senso de você precisa fazer parte disso aqui, e isso, inclusive, está te preparando como adulto para viver uma vida de autonomia. Então, a gente não está fazendo só para
estimular um processo de educação financeira, a gente está preparando um sujeito adulto que tem noção que precisa ser um ser funcional. Agora, eu gostei muito do exemplo de Cândida do lavar o carro, porque o lavar o carro está bem distante da realidade de criança lavar, né? Leva para um posto. Então, assim, se você lavar, ok, tá válido, vai ganhar um dinheiro, não é responsabilidade sua, não é forrar sua cama, não é ler seu livro, não é passar de ano. Eu particularmente, gostei muito desse exemplo. Mas Às é, vezes... é exata- Vai, é Fernando, exatamente, vai. é exatamente isso, tá, gente? É assim, a ideia é que o que é responsabilidade da criança não seja remunerado. Mas, por exemplo, cortar a grama, lavar o carro, que você ia contratar talvez uma outra pessoa, você colocar isso, né, deixando bem claro o que é realmente o papel dela como comunidade, naquele ambiente, como família, e às vezes coisas que a família não vê que é o papel dela, né? Então acho que tem que distinguir, tá? Acho que esse comentário da Laura é muito importante, mas é por isso que tem as missões, tanto pedagógicas quanto aquelas passíveis de remuneração. Eu fico pensando, lembrei de uma época onde eu conversava um pouco com os pais ali no Instagram falando de quais seriam as atribuições, por exemplo, que uma adolescente, né? E a gente tem falado muito das adolescências nesse momento, que uma adolescente pode ter como atribuição, porque os adolescentes, de maneira geral, fazem uma resistência maior a se envolver com essa dinâmica da casa, com as atribuições da casa. E a gente pode ir desde coisas que impliquem eles e que eles tenham um pouco mais de prazer de fazer. Por exemplo, monta uma playlist para o final de semana. A gente escuta a música no final de semana e a gente quer música. É sua responsabilidade montar a playlist do final de semana que tenha músicas que você gosta, que a nossa família gosta, né? Ou todo mundo foi, sei lá, uma família que vai na praia e que surfa, que faz alguma coisa. É sua responsabilidade lavar as pranchas, sabe? Voltou. Eu tô falando aqui de uma comunidade que é da classe média, né? Da classe média alta. Vai cuidar das bicicletas. A gente fez um passeio de bicicleta. Você cuida das bicicletas. E essa não é uma coisa que os meninos gostam logo. Por exemplo, tem que lavar todas as bicicletas porque a gente voltou da praia. Mas aos poucos eles vão criando uma relação com essa tarefa de cuidar dessas bicicletas. Tem a bicicleta dele. Eu me lembro de como eu desarmava o meu patins, tirava a roda, limpava os rolamentos, ou também limpava a corrente da minha bicicleta e progressivamente eu fui criando um vínculo com isso. Por que eu tô falando disso? Porque a gente precisa implicar os meninos quando ela fala como é que ganha sentido e significado. Quanto mais eu crio oportunidades para esses sujeitos estarem envolvidos na vida, mais eles entendem o corre da vida. Exato. E entender o corre da vida pode me ajudar depois a dimensionar qual é o valor monetário que está envolvido nisso. E eu puder dizer, peraí, como é que eu vou fazer o meu, né? Gente, a gente está numa conversa bem ampla aqui, né? No aspecto até filosófico, moral, o que fazer. Mas vamos lá. Mesada. Que idade dá? Quanto dá? Para que faixa etária? Como poupar essa mesada? Como dividir? Você vai comprar isso? Vai comprar aquilo? Vamos lá para o aspecto prático, que eu quero sair daqui bem informada para educar minha filha financeiramente. Eu acho que essa pergunta é uma pergunta prática, mas eu quero dizer que a questão anterior que a gente estava discutindo também é prática, tá? Que é como é que você faz que seu filho tenha atribuições para ele entender que é responsabilidade dele. Você está formando um sujeito que pensa, como a gente dizia antes, o valor da hora de trabalho, tá? Mas a mesada é uma coisa bem prática. Vamos lá. Na prática aí, sobre poupar, doar, guardar, gastar. Como é que... Eu acho que o aspecto mais comum que a gente já fala há muito tempo é mesada. Por isso que eu comecei com isso, né? Não é nenhuma novidade a mesada. Mas que idade dá? Quanto dá? O que é plausível? Como é que é isso? Eu acho que, primeiro, né, não tem um certo e errado, tá? Qual idade começar, como começar, né? Pode começar desde cedo, né? De 3, 4 anos de idade, de novo, né? Os hábitos financeiros são muito constituídos na primeira infância, observando a família, né? Então, você pode, por mais que essa criança ela não consiga ela própria, às vezes, quando for muito novinha, entender isso, você vai explicando e daí aos poucos, né, você vai colocando ali por objetivos. O que é legal pensando em mesada ali, em como trazer isso? Primeiro, para os mais novos, né, então talvez até 7, 8 anos de idade, trazer semanada, tá? Porque o conceito do tempo ele é ainda muito intangível, tá? Então,
Se isso é reforçado várias vezes, um período curto, fica mais fácil. E daí, para os mais velhos, a mesada, não tem, enfim, pode ser a mesada também, mas é sugerido, né, para os mais novos ali, a semanada, tá? E é muito legal, né, não somente dar a mesada, mas como você também restringir, né, tipo assim, a mesada é isso, né, combinar as regras da mesada, né, se é para tudo, se é para algumas coisas, e é aquilo, acabou, né? E também pensar ali em cofrinhos ou envelopes, né? Tipo assim, e se a gente tentar dividir essa mesada em 3 partes, né? Uma para você gastar, uma para você poupar, uma para você doar, enfim, pode ser quantas partes for, ou para objetivos específicos diferentes, igual a gente traz dentro do aplicativo os cofrinhos por objetivos, né? Então, também para ele começar a ter uma noção, né, de orçamento, de planejamento financeiro ali, para ele guardar para objetivos, para ele dividir também o quanto ele ganha. Tá? Eu vou fazer uma contextualização. Mesada, para mim, é muito mais importante a gente entender como é que a gente vai orientar a partir do momento que eles recebem. Fernando trouxe um pouco. Na minha casa, eu já vivi momentos de ter uma mesada rigorosa, mas hoje eu vivo outros combinados. E eu acho importante trazer isso porque, independente do valor que a gente estabelece de mesada ou da faixa etária que o sujeito está, no contexto familiar, acreditem, pode sim existir um momento que em um mês esse pai não vai conseguir contribuir para essa mesada. Principalmente para as famílias que têm uma renda variável, que hoje é o modelo de família que nós estamos cada vez mais ajustados nessa sociedade meritocrática. As rendas são variáveis mensalmente. E aí, quando você fala sobre mesada independente de valor, gente, pode existir sim um mês que eu não tenha condições de dar a mesada. Como é que eu faço nesse mês? Dialogar sobre isso e sobre essa situação que pode sim acontecer, para mim é muito mais relevante do que a gente combinar um valor e entender que faixa etária é aquela e etc. Mas a partir do momento que a gente tem a mesada, vamos lá, se a gente precisa de parâmetros, caiu ele, eu traria 30% sempre com um olhar voltado para o longo prazo, e esse olhar voltado para o longo prazo não é um olhar de consumo. É um olhar para que, quando chegue neste período, nessa data de longo prazo, quando ele atingir isso, e aí longo prazo é longo prazo mesmo, são 10 anos, quando ele atingir isso, a gente vai dizer para ele, você agora tem liberdade financeira para escolher o que você quer fazer com esse dinheiro. Você aprendeu aqui, numa jornada financeira, o quanto vale o dinheiro, o quanto você recebeu, que você gastou por necessidade ou por impulso. Acho que esse é um tema que eu não sei se a gente vai conseguir trazer, mas são os impulsos de consumo. E nessa jornada aqui, você entendeu o quanto vale esse dinheiro. E agora que você chegou nesse longo prazo que nós mapeamos, você tem liberdade para escolher o que é que você vai fazer. Deixa eu fazer um comentário pergunta, né? Para ver se ajuda a dar mais forma ainda dessa maneira como a Ellen vem pedindo, que é de uma maneira prática. Aqui na escola, no Miró, tem uma viagem que os meninos fazem quando eles têm 10 anos, né? E eles passam todo o ensino fundamental sabendo dessa viagem. Seria bacana, por exemplo, propor desde o 2º ano que essa criança que ganha uma mesada ou uma semanada faça um aporte ali de reserva para levar esse dinheiro para essa viagem, por exemplo? Eu já estou juntando com Estela. Sabe? Que é uma viagem que é muito esperada, né? Ou mesmo ao longo daquele ano, né? Ele sabe que ele vai viajar. O ano começa, ele já sabe. E a família vai dizer para ele, a gente tem condição de pagar tanto dessa viagem, mas tem uma outra parte dessa viagem que a gente vai precisar que você também faça um investimento e que você faça uma reserva. Você acha que isso encarna bem? É um bom exemplo que você está dizendo, Laura? Sim. Penso que é super positivo. Existe um combinado. Para mim, a delicadeza dessa relação com o dinheiro é muito mais o combinado do que você vai fazer com esse dinheiro do que necessariamente quanto você está dando, em que periodicidade você está dando. Isso. É essa negociação familiar.
né? Para que ele entenda que é preciso ter um objetivo. Eu fico pensando sempre como educadora, eu vou olhando para as situações e vendo o que é que mora dentro, né? Isso. Então, para além da questão do dinheiro, do aprender a fazer a reserva ali dos 30%, eu fico pensando que é o desenvolvimento de um comportamento. Isso de aí. quem olha para o seu dinheiro e diz, uma parte do meu dinheiro não pode ser gasta. E eu acabei de ouvir, me lembrei agora há 3 semanas atrás, a gente foi à livraria com as crianças e eles vão com o dinheiro certinho para comprar os livros. E um garoto fez assim, eu tenho muito dinheiro para comprar muito aqui. Eu disse, não, mas hoje a gente não vai comprar nada. Ele começou a conversar que o cofrinho dele estava muito cheio, que ele já tinha bastante dinheiro, porque ele vinha guardando dinheiro, porque ele sabia que não podia gastar o dinheiro todo, que tinha uma parte, ele tem 8 anos, que tem uma parte que precisava guardar. Eu perguntei, você sabe quanto ele tem? Ele disse, eu acho que eu tenho uns R$2.000. Eu disse, bom, então você tem um bocado de dinheiro, realmente. Ele disse, meu cofrinho está muito cheio, tem que abrir. E eu fiquei bem feliz de ver uma criança ali de 8 anos, que é uma criança que tem uma boa condição financeira, então os pais necessariamente não precisariam, não poderiam não estar pensando em fazer isso, e ele tinha um cofrinho para as coisas que ele queria comprar em uma determinada situação extra. Então, o desenvolvimento dessa postura de guardar, não importa de quanto é que ele está guardando, eu acho que é algo bem importante para as famílias ficarem atentas, né? Você entrou num ponto agora que é quantidade, né, de dinheiro, as famílias que têm mais. Aquela família que tem bastante dinheiro, como ela negar? A gente vai entrar um pouco no limite também, né? Isso aparece Como bastante. ela dizer, ela sabe que a mãe tem um bocado de dinheiro, que viaja toda hora e tal, e ela pede um brinquedo, mas como você não tem? Você não fez isso? Como é que a gente dá o limite para uma pessoa que a gente sabe uma criança que sabe que tem uma família muito bem? Vou dar 2 exemplos e devolver para eles comentarem. Lembro bem, esse caso é um caso que eu já falei em alguns lugares. Uma garota que diz assim para a mãe, eu quero uma mochila Kipling. E a mãe diz, não, a mochila Kipling é muito cara, eu não posso lhe dar. E ela vai e conta isso para mim. Eu disse a ela, olha, você confunde sua filha desse jeito, porque, veja, vocês acabaram de comprar uma lancha, vocês acabaram de reformar toda a casa de praia de vocês, assim, vocês têm toda uma condição, e você disse para ela que você não tem condições de dar a mochila Kipling para ela. Fecha aqui essa cena. E a outra cena, uma outra família, família muito rica, e quebra o computador do garoto, e a família diz, a gente não tem dinheiro para consertar o computador. Como porque eles não queriam que o garoto seguisse jogando, certo? Então, eles criaram isso. E aí, a gente discutiu isso e disse, bom, não é plausível. A mãe fez assim, você acha que ele, olhando os carros da gente, ele não sabe que a gente tem dinheiro para consertar esse computador? Então, veja, vamos trazer esse ponto assim, como é que a gente faz para ajudar as crianças a olhar em volta, saber que a família tem dinheiro, mas que a família está fazendo escolhas por não oferecer determinadas coisas. É importante explicar, né, que por mais que se tenha, nem tudo, né, tudo tem momento, tudo tem planejamento, né, a própria questão da mesada pode ser para isso, então, eu acho que não vale mentir, tá? Eu acho que mentir é igual a Cândida comentou, né? O filho vai saber que aquilo não é verdade. Você tem que ser sincero, tem que ser transparente, né? Tem que falar que, lógico, tem condição, mas que tudo tem que ser momento, né? Ele precisa entender ali as responsabilidades, saber que nem tudo é na hora que a gente quer também, né? E que existem tanto ali as mesadas, quanto a questão ali dos combinados em casa, para ele conseguir ali os objetivos, né, que forem planejados, né, que foram objetivos dele. 2 coisas que eu vejo aí. Primeiro, coerência. Se não tem exemplo, não arrasta. A criança não vai compreender como é que você tem uma lancha e não me dá uma mochila da Kipling, então não existe coerência. Segundo, diálogo. Os pais estão cada vez mais fugindo para desculpas com receio ou despreparo, e aí não tem culpa, não tem... É outra questão. Não é apontar o dedo, né? Não, de jeito nenhum. Com receio ou despreparo para seguir num diálogo com a criança e dizer, não dá mais para você jogar tanto. Então, eu estou jogando a desculpa em cima do dinheiro. Eu estou jogando o limite que eu deveria estar dando na relação, eu estou colocando no dinheiro. Então, dar limites é desafiador. É desafiador, mas o limite precisa existir. E quando a gente fala de dinheiro, é autoconfiança,
limites, estabelecimento de objetivos. Se você tiver isso aqui, você vai negar. Eu tenho um objetivo de fazer uma compra XYZ. Todas as tentações e os impulsos que passarem para você, se esse objetivo estiver muito claro na sua cabeça, você vai dizer, o meu objetivo é mais importante para mim, isso daqui não vai ser. Eu tenho uma palavra que a gente tem usado quando a gente está discutindo o trabalho com as adolescências, que eu acho que vale muito nessa situação, que é responsabilização. Então, se você tem muito, por exemplo, e você pode dar, você não vai dar porque você tem a responsabilidade de formar um sujeito que sabe lidar com a falta e com a frustração, por exemplo. Acho que tem outros aspectos aqui. Mas você precisa ajudar esse sujeito a se relacionar, isso. Porque a frustração e a falta, ela pode não vir ao longo de toda essa história desse sujeito com o dinheiro, mas ela pode vir em vários outros aspectos. E eu preciso ajudar esse sujeito, como responsável por ele, a lidar com essas questões. Então, tem aqui, gente, uma convocatória a gente a assumir as nossas responsabilidades. E assumir as nossas responsabilidades é dizer, eu tenho dinheiro para lhe dar isso, mas eu não vou lhe dar, porque neste momento você não precisa disso. Porque nós estamos lhe formando como sujeito para aprender a ter e não ter. Perfeito, perfeito. Certo? Isso é muito importante, mesmo que seja difícil. É nosso, isso. É de pai e mãe. Pois é. A gente, devido ao tempo, né, a gente não pode se estender mais, mas eu espero de verdade que a gente tenha contribuído de alguma forma para fazer você, pelo menos, refletir um pouco sobre o assunto, começar a observar mais o comportamento do seu filho diante do dinheiro, o seu próprio comportamento também, o exemplo que você tem dado. Quero agradecer especialmente a Laura Guimarães e a Fernando Machado pela disponibilidade de estar aqui conosco. Cândida, claro, que é a nossa anfitriã máxima aqui, e algumas considerações finais que vocês queiram fazer. Por favor, também, Fernando, passa o seu site, né, pra gente, eu mesma quero comprar esse curso aí, quero ver como é que é. Perfeito, perfeito. Gente, muito obrigado aí pelo convite, né, é muito bom falar sobre esse tema, né, é muito relevante, é muito importante, cada vez mais as famílias e as escolas, né, se preocupem com essa temática desde cedo. A nossa empresa nasceu muito nesse sentido, né? E hoje atende aí dezenas de milhares de alunos em todo o país, levando a educação financeira, começando pelas escolas, né? Então, está mais voltado para escolas, ali a nossa metodologia, mas também algumas coisas ali para as famílias, tá? O nosso site é muneedu.com.br, nas redes sociais também, Muneedu, Mune é money com O a mais, tá? Muneedu. Obrigado, gente. Ok, Fernando, Laura? Obrigada pelo convite. É um tema que é um tema vital para a formação dos nossos sujeitos e que me preocupa absurdamente. O meu filho, com os colegas deles, enfim. Eu estou nas redes sociais, Laura S. Guimarães, e sempre disponível para bater um papo sobre esse assunto, e para mim é um prazer estar aqui. Também dá curso, palestra, Laura? Curso, palestra, para mim é um tema vital mesmo. Dinheiro é vida, ponto. Do lugar do Colégio Miró, eu tenho dito nos últimos tempos que todas as temáticas que circulam socialmente chegam na escola. Então, estamos em tempos onde há uma quantidade infinita de pautas a serem tratadas. Essa é mais uma pauta. E é mais uma pauta que a gente escolhe trazer aqui para essa comunidade, né? Para a comunidade Miró e para todo mundo mais que nos assiste. Porque esse é um papel fundamental da educação. É você abrir os espaços de conversa. Abrir um espaço como esse é fundamental, porque tem gente que não estava nem pensando sobre isso. Tem gente que já estava pensando e segue aqui, estão agregando aspectos para essa reflexão. E colocar nas mesas de conversa. Eu tenho dito, vamos fazer barulho, né? Vamos abrir espaços de conversa sobre questões como essa e tantas outras. Muito obrigado, Laura. Muito obrigado, Fernando. E conta para todo mundo que a gente está fazendo isso, porque mais pessoas precisam escutar esses videocasts. Massa, gente. Pois é um prazer estar aqui junto com essa escola maravilhosa que ensina tanto, não só para a comunidade Miró, mas para todo mundo com esse conteúdo maravilhoso. Muito obrigada, gente. Até o próximo Mirocast.